irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos. É com realmente honra espiritual, com alegria na alma, que nós estamos recebendo pela primeira vez em nossa casa nossa queridíssima irmã, Iraci Campos Noronha. Nós estamos aqui com o livro dela, que já está acessível a todos pelo Amazon. E ela vai falar sobre a ansiedade e sobre a superação do medo num momento tão importante como esse. Logo após a palestra de nossa querida Iraci, nós vamos entrar novamente. Eu tenho um super aviso para todos vocês. Mas, em primeiro lugar, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a Iraci para que vocês saibam por que realmente temos a honra, o amor, a alegria espiritual de tê-la conosco na noite de hoje. Nossa irmã Iraci Noronha trabalha espiritualmente há muito tempo. Ela vem de família espírita e foi a presidente, ou melhor, foi a fundadora e atualmente presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A ligação de Iraci e Divaldo Franco é estreita e não vem apenas dessa vida, vem de outras existências também. Na realidade, foi a pedido e recomendação da veneranda mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que o Centro Espírita, fundado por nossa querida Iraci, foi formado. Logo após a formação, não sei exatamente quantos anos, mas acreditamos que logo depois do estabelecimento espiritual e material da obra do Centro Espírita Joana de Ângeles, Divaldo informou que tinha chegado o momento de ela iniciar um outro trabalho, como médium que já era, obviamente, mas foi quando ela iniciou o trabalho com a mentora médica, que trabalhou com Joana de Ângeles, já que nós sabemos que ela já se encontra reencarnada, trabalhou com Joana de Ângeles, com Gustav Jung, e a história dessa mentora é uma história incrível. Nós estamos falando da mentora Nise da Silveira. Vocês vejam aqui, ela nasceu em 1905, desencarnou, retornou ao plano espiritual em 1999. A doutora Nise da Silveira foi uma das primeiras mulheres médicas do Brasil. Interessantíssima a história dela. Ela numa turma de 157 homens na Bahia, ela foi a única mulher que se formou em 1926. E ela começou a trabalhar na área da psiquiatria, defendendo normas humanísticas realmente de proteção ao doente mental. E Joana de Ângeles, que faz o prefácio dessa obra, informou, melhor dizendo, a Iraci, que ela trabalharia com a doutora Nise da Silveira mão a mão. E o trabalho seria na área da psicologia, da psiquiatria, e elas trabalhariam por muito tempo. Então, essa é a primeira obra. O nome da obra é Reconstruindo Emoções. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a palavra firme, lúcida de Iraci, mas realmente a história da mentora em si. Vocês vejam que os trabalhadores espíritas, do mundo espiritual e do mundo encarnado, eles têm uma afinidade impressionante. É uma desbravadora, a mentora, bem estilo Joana de Ângeles, e eu creio que todos nós vamos aproveitar a palavra de Iraci sobre a inspiração do trabalho da doutora Nise da Silveira, uma das primeiras médicas do Brasil. Hoje, no plano espiritual, tenho certeza que ela
inspira, orienta o trabalho de Iracy, e nós temos agora o enorme prazer de ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada, Lívia, obrigada pelo acolhimento, pelo carinho. E é um prazer. Muito... Obrigada. É um prazer muito grande estarmos aqui pela primeira vez no Piscean Knowledge Spirit Center Orlando. Uma alegria muito grande e poder, nesse momento que a gente sabe que é tão difícil para todos, né, para a humanidade, podermos estar interagindo. Então, meu boa noite carinhoso também para todos os internautas, por todos aqueles que querem buscar um pouquinho da palavra da doutora Nise, conhecer um pouquinho. Então, muito obrigada pelo convite. Acho que pode colocar. Bom, nós vamos falar, né, sobre o tema Vencendo o Medo e a Ansiedade no Alvorecer da Nova Era. E aí a gente vai entender como é que está acontecendo esse processo. Esse foi o primeiro livro, já tem um segundo livro, que chama-se SOS Emoções, e está vindo o terceiro livro também por aí. Já daqui a pouquinho ele nasce. Então, peço para ir em frente no slide, por favor, Ita. Essa é a doutora Anísio da Silveira, conforme Lídia falou, e ela é a precursora de Carl Gustav Jung no Brasil. Ela foi quem trouxe a psicologia junguiana, né, no nosso país. E fez um trabalho fantástico, ela fez um divisor de águas dentro da psicologia e dentro da psiquiatria aqui no país. Ela conseguiu interromper os métodos, as técnicas utilizadas na época, né? Fazendo com que o choque elétrico, a lobotomia, que era um furo que se fazia aqui no meio, né, da sobrancelha, e a camisa de força deixassem de ser usados, de serem praticados aqui. Porque ela dizia assim, que jamais uma pessoa que tem qualquer transtorno psicoemocional, qualquer transtorno que seja, poderá ser curado com falta de amor, com agressão ou com violência. Todo transtorno, toda dificuldade, toda dor que qualquer pessoa atravessa só pode ser curada através do amor e da arte. E ela provou isso nos seus mais de 90 anos dedicados somente àquelas pessoas que são chamadas de esquecidas, né? E que agora a gente sabe como é importante. Nas viagens todas que fiz pelo país todo, levando esse conteúdo do livro dela, encontrei inúmeras pessoas nas filas de autógrafos, tanto médicos como pacientes, que foram pacientes, como parentes desses pacientes, dizendo: eu fui curado, ou então eu acompanhei a cura de irmão, filho, fomos pacientes da doutora Nise, e assim com os olhos brilhando de gratidão. Eu a costumo chamar de uma pequena grande mulher. Pequena porque ela é muito baixinha, muito miudinha. E grande mulher
porque somente uma grande alma pode fazer aquilo que ela fez. Amar o próximo de verdade. Então é isso. O próximo slide, mais um. Ela diz assim, que ao nascer, a criatura já traz registrado no seu inconsciente variadas emoções. E o ser humano, ele é portador da maior complexidade que se pode imaginar. E somos mesmo, porque se há uma escolha a fazer entre facilitar as coisas e complicar, nós sempre fazemos a opção de complicar. Se podemos complicar, por que é que vamos facilitar? E é isso que a gente faz. E ela continua dizendo assim, que de uma experiência para outra, mantendo os instintos básicos, que são nutrição, procriação e repouso, adquirimos emoções e elas são iniciadas no medo e seus derivados, que significa a ira e as suas consequências, que alcançando por fim o amor em todas as expressões. Então, ela vem trazendo em seu livro que nós trazemos uma bagagem de experiências como espíritos. Porém, essas experiências são emoções que nós vivenciamos em várias encarnações e que não trabalhamos elas, não identificamos quais são essas emoções. Muitas, elas são atenuadas por compreensão nas próprias experiências da vida, mas a grande maioria nós trazemos registrado dentro das placas profundas do perispírito. Nós, em realidade, não esquecemos absolutamente nada que nós fazemos, nem as coisas boas, nem as coisas não tão boas. Todas as experiências, elas são arquivadas nessas placas do perispírito, como um grande HD nós somos. Porém, elas são acionadas à medida que temos uma válvula, digamos assim, dentro das experiências, que às vezes uma simples palavra nos remessa a situações que nós não estamos muitas vezes lembrados, mas nos remessa a emoções que tivemos experiências. Então, ela diz assim, que além desses registros que nós temos, emocionais como espíritos, nós também juntamos as experiências vivenciadas quando estamos no ventre da nossa mãe. Nós experimentamos emoções registradas pelos nossos pais. Olha que interessante. Quando estamos no ventre, ainda como feto, tudo que a nossa mãe está passando durante a gestação, todas as emoções, a raiva que ela sente por determinadas situações, o medo, a angústia, a insegurança, muitas vezes o grande conflito de abortar ou não abortar aquele bebê, porque ela não sabe se ela vai ter condições de sustentar, de manter, às vezes não tem o pai dessa criança ao lado para apoiar, às vezes ela é excluída do seu meio familiar, às vezes ela é colocada, agora já nem tanto, mas colocada na rua simplesmente porque está grávida. Então, todo aquele medo, às vezes a situação de humilhação, de dor que ela vivencia, que a mãe vivencia, a criança sente.
ela também retém essas mesmas emoções. Depois ela vai somando essas emoções na infância, de bebezinho, maiorzinha, quando ela vai aprendendo a andar, falar, enfim, ela vai vivendo essas emoções. Depois na adolescência, depois quando adulta, e aquilo vai repercutindo no nosso dia a dia. Então, nós muitas vezes não temos noção e dizemos assim, eu não sei por que tal ou tal situação me angustia tanto. Nesse momento que estamos vivendo de reclusão dentro dos lares, a gente fala assim, nossa, eu fico angustiada, mesmo que eu tenha uma situação socioeconômica completamente segura e estável, que isso é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, mundialmente. Mas mesmo que eu tenha essa situação, que eu tenha uma família harmônica, tal, que não tem discussão, que vive em paz, a pessoa sente uma angústia que ela não identifica o que é. Ela sente um medo e ela não identifica o que é. E muitas vezes esse medo é algo que ela registrou, que ela guardou, né, quando ela estava no ventre da mãe. Então, é um confinamento no ventre, da mesma forma que muitas vezes estamos confinados numa sala, num quarto, numa casa pequena, ou nos sentimos aprisionados em situações sentimentais nos nossos relacionamentos. E a gente não identifica o que é. Nossas mães, eu gostaria de deixar bem claro isso, que é importantíssimo, as nossas mães não são responsáveis e não têm culpa, não são culpadas por termos registrado as emoções que ela sofreu durante o período em que ela esteve nos gestando. Por quê? Porque nós, quando engravidamos, muitas vezes nós estamos passando um momento sentimental muito difícil no relacionamento com os nossos próprios pais, às vezes com os nossos irmãos, marido, esposa, filho, enfim, vida profissional, vida econômica, social. Então, é muito difícil. E o bebê, ele registra, mesmo a mãe falando, não, eu vou me controlar, não vou ficar nervosa, não vou me estressar. A gente pode dizer, eu não vou me estressar, mas nós não temos controle sobre as nossas emoções ainda, porque a frase que diz assim, o ser humano é muito complexo, foi Joana de Ângeles que colocou no prefácio desse livro, quando ela prefaciou. E ela é completamente perfeita, porque nós dizemos, olha, hoje nada me tira do sério, nada me irrita, nada me deixa mal-humorada, nada me incomoda. Mas, de repente, você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, você vai olhar, é a mãe se queixando, criticando, é a sogra, é aquela pessoa que você ama tanto, tanto, mas queria que ela morasse lá na Austrália, entendeu? E só se encontrasse com ela muito raramente em pensamento. Então, essa pessoa que está distante te manda uma alfinetada, alguma coisa, e você já se irrita, ou você se magoa. Então, não tem como controlarmos, porque nós somos seres que vivemos as experiências através do nosso sentimento e através das nossas emoções. E isso que nos exercita a sermos espíritos melhores. Podia passar o próximo, Ita?
Próximo slide. E a doutora Anise diz assim, ainda, ilusoriamente, segue o indivíduo atribuindo aos seus, atribuindo aos outros a culpa por suas dores e frustrações. Dessa forma, torna-se oportuno atribuir a culpa aos outros, por medo de enfrentar a própria consciência e assumir a responsabilidade pelo seu próprio sofrimento. Portanto, o indivíduo cria um deslocamento de responsabilidade do eu para o outro. Realmente, nós temos o hábito de qualquer coisa que nos desagrada, achar que tem que haver um culpado para aquilo. Não, a gente não pensa num responsável, nós pensamos que tem que haver um culpado. Porque quando há um culpado para qualquer coisa, para um desgosto, para uma decepção, para uma raiva, para um momento onde eu estou guardando, alimentando ressentimento, quando eu estou magoada com situações, eu acho que alguém que me causou aquilo. Então, sempre tem que ter um culpado. Se eu perdi meu emprego, tem que ter um culpado para isso. Não é jamais aquela bonitinha que se olha no espelho e fala assim, nossa, eu fui responsável por passar tal situação. Nós achamos que tem que ter um responsável. Quando temos, muitas vezes, uma gravidez, por mais desejada que ela seja, e acontece um acidente de percurso, digamos assim, e sofremos um aborto. A primeira coisa que você ouve de qualquer pessoa que vem trazer uma palavra de conforto, de consolo, mas não foi culpa do médico? E aí, a gente começa a pensar, por que tem que ter um culpado? E aí, às vezes, a gente olha para a gente e fala, ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Não, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito irritada, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu devo ser culpada. Ou seja, eu tenho que me autopunir. Está errado. Porque tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, nós temos responsabilidades por tudo. Porque, de acordo com as atitudes que temos, nós temos um retorno. Então, tudo que acontece na minha vida tem uma causa e tem um efeito. Ou seja, algo que traz um desgosto, uma atitude que eu tive, seja alguma coisa que eu falei, alguma escolha que eu fiz, que deu uma resposta à vida. E a vida dá um retorno para mim. Se nós observarmos nossa vida, nós passamos inúmeras vezes por situações semelhantes. Então, a pessoa que tem, geralmente, por exemplo, problemas financeiros, ela passa uma situação, ela consegue superar, ela se fortalece, e aí ela fala, poxa, graças a Deus, agora está bem. Daqui a pouquinho, pum, fala assim, nossa, quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim, nossa, quando eu estou conseguindo, alguma coisa acontece e desmorona todo. Eu consigo ficar bem economicamente, daqui a pouquinho eu perco tudo. Por que isso acontece inúmeras vezes? Porque quando acontece uma vez, eu tenho uma atitude perante a vida, eu faço uma escolha e dou uma resposta. A vida, de acordo com a resposta que eu dei, ela vai me responder, ela vai me trazer o retorno. Se eu passo por situação semelhante,
uma segunda vez, e significa que aquela resposta que eu dei à vida, ela não pode e não deve ser repetida. Eu devo observar exatamente como eu agi, como eu reagi, as atitudes que eu tomei, as emoções que eu senti, o que eu fiz com aquelas emoções, se eu dei a volta por cima, se eu procurei ignorar, joguei para trás, senti raiva, senti revolta, busquei revidar, enfim. Quais foram as atitudes que eu tomei? Então, baseado na atitude que eu tomei, se eu estou passando algo semelhante, é porque eu não passei com nota 10. É porque eu tenho que fazer de forma diferente. A minha resposta agora para a vida tem que ser outra. Então, a minha atitude tem que ser oposta àquela que eu tive. Porque aí a vida vai me dar outra resposta. Se eu ajo sempre da mesma forma, se eu faço sempre a mesma coisa, como é que eu quero que a minha vida seja diferente? Impossível. A vida vai me dar respostas repetidas, né? Então, essa mudança, essa transformação, ela é necessária. Por quê? Quando eu olho para dentro de mim e eu sei as coisas que eu passei na vida, eu consigo mapear. Isso que eu passei foi ruim, foi desagradável, foi isso, foi aquilo. Quando eu vejo isso e eu vou fazer uma outra escolha na minha vida, eu já sei as coisas que eu não quero passar novamente, as coisas que não me fazem bem, as coisas que eu não quero que se repita de jeito nenhum. Então, isso eu sei que não me faz bem. Então, eu não vou repetir essa escolha. Eu vou fazer diferente. Sabe aquela história que diz assim? Ah, eu tenho o dedo podre para arrumar namorado, para me casar, porque parece que eu escolho e parece que é a mesma coisa. Pois é, não é o dedo que é podre. É porque a gente se atrai àquela mesma situação porque nós não trabalhamos emocionalmente. E inconscientemente eu procuro agir, praticar as mesmas coisas, fazer as mesmas escolhas, porque numa situação, mesmo que ela seja péssima, horrível, eu já sei como é, porque eu tenho medo do novo. Então, como o novo eu não sei como é melhor ficar com esse jeito velho, porque mesmo que seja ruim, eu já sei como que é o gosto que tem, entendeu? Próximo slide, por gentileza. A doutora Anise continua no livro Reconstruindo Emoções. No momento em que são acionados os sentimentos de medo, de angústia, de culpa ou de solidão, se lhe for indagado o que está sentindo naquele determinado instante de inquietação, como a gente ainda não consegue identificar a miscigenação de emoções, a pessoa vai responder assim: ah, é ansiedade, eu estou sentindo ansiedade. De modo insensato, mescla-se a isso a chamada ótima fase, onde tudo parece estar maravilhoso, mas em realidade não está. Por mais que o indivíduo pareça estar feliz, no íntimo existem os medos, tais como a preocupação com a família, o medo de perder alguém, medo da morte, preocupação financeira, instabilidade de emprego, insegurança no trânsito e muitas outras coisas. Porque o que nos paralisa diante a vida são os medos que nós sentimos. O medo
que nós trazemos de outras encarnações, os medos que nós trazemos quando estávamos na barriga da mamãe, porque a gente ia ter que sair de lá em algum momento. E como é que vai ser? Então, é melhor ficar aqui do que sair. O medo na infância, o medo de fazer escolhas, de dar as respostas aos nossos pais quando estamos na infância, porque a nossa preocupação quando criança é agradar os pais, porque inconscientemente temos medo de dizer aos nossos pais, sabe aquela história assim? E aí, você acha que eu estou bem assim? Tá bonito? Mas se eu falar que não, ela pode ficar triste comigo. Aí eu vou falar, tá sim. Em verdade não tá feio, tá horrível, tá esquisito. Existem muitas formas da gente dizer não e da gente dizer não tá legal. Então, nós vamos vivenciando o medo. E nesse momento em que nós estamos atravessando, o medo ele tem estado extremamente presente em todos os lares, na vida de cada indivíduo. É um momento novo. E como todo novo, nós temos medo de enfrentar esse retorno, essa saída para fora da nossa casa. Porque todo mundo quer sair de casa. Mas a gente inconscientemente fica. Como é que será que vai ser quando eu voltar? Quando eu voltar ao trabalho, como é que será que ele vai ser? Como será que vai ser quando eu voltar à faculdade? Como que vai ser quando eu voltar à minha relação social? Porque agora eu estou mais habituada a me relacionar através dos meios da mídia e do meio de telefone, tantas coisas, menos pessoalmente. Poxa, eu estava acostumada a encontrar com amigos, familiares e abraçar. Hoje, dizem assim, você não deve abraçar, mantenha uma distância de 1 metro. Então, nós estamos experimentando um novo relacionamento. Um relacionamento conosco mesmo, porque hábitos que nós não tínhamos conosco, nós passamos a ter, a utilizar o gel, aquele álcool, a fazer uma higienização quando entra, quando sai, lava produto que eu trago da rua, sacola que eu trago da rua. Antes a gente trazia uma sacola, abria ali do mercado, enfiava no armário, pronto, acabou. E agora? Agora não. Nós estamos mudando os nossos hábitos, as nossas posturas, o nosso comportamento. Antes, pouco tempo antes, 2, 3 meses antes, nós vivíamos pendurados nas redes sociais, não dávamos atenção para aquele que está à nossa frente. A gente mandava mensagem, sorria, um monte de carinha, mas é mais fácil. Hoje, nesse movimento de reclusão que nós estamos, nós queremos estar presente, nos relacionando pessoalmente com as pessoas. Só que agora, nós temos um medo vibrando dentro da gente. O medo de como será que vai ser quando retornar. Será que vão sentir saudade? Será que vão sentir vontade de me dar um abraço? Ou não? Ou será que vai ser um encontro meio constrangedor? Oi, e aí, como foi, como não foi? Porque nós estamos saindo do nosso quadrado, fechados dentro de um espaço de convívio, de um núcleo familiar,
vivenciando um ciclo de olhar de verdade para aquele que eu convivo. Se a gente tiver alguma rusga, alguma aspereza no nosso relacionamento, eu não posso simplesmente pegar e falar, fica aí, pronto, acabou, bato a porta, vou para o cinema, vou bater papo com os amigos, vou não sei o quê, chego tarde, não olho na cara, levanto, não encontro. E agora? Agora eu estou dentro de casa. Eu posso me fechar dentro do meu quarto, mas eu vou ter que abrir. Eu vou ter que me alimentar, eu vou ter que ir ao banheiro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, nós não estamos tendo espaço do vício da fuga. E pior, o fato de nos silenciarmos dentro dos nossos lares, nós estamos tendo que reavaliar as nossas posturas, as nossas escolhas, olhar para dentro da gente, para poder compreender. É um momento de autoconhecimento. E esse medo em que todos estão se sentindo aprisionados, querem se libertar para a rua, sair e voltar a ter a vida que eu tinha antes. Então, lamento, vou te contar uma coisa, não vai haver esse momento de voltar a ter a vida que eu tinha antes. Porque quando alguma coisa rompe na nossa vida, é para que haja um divisor de águas para mudar alguma coisa. Não é para, após consertar, arrumar aquele momento, aquela situação, você voltar a ser o que você era, a ter o que você tinha, a fazer o que você fazia, a ter uma vida de antes. Quando nós adoecemos porque o nosso corpo está dizendo assim, olha, alguma coisa não está bem. Olha para mim. Olha para mim. Dá atenção para mim. Olha, eu estou precisando de ajuda. Olha para mim. Para de olhar para fora, olha para dentro. E aí é o momento que eu tenho que olhar para dentro e perguntar: o que é que eu estou sentindo? O que que está acionando em mim isso ou aquilo? O que que está causando com que eu desenvolva em mim tal ou tal doença, dor, medo, inconstância? Então, o que é que me incomoda? E agora a gente está vivendo um espaço de pausa. Depois, no final, eu explico por que está havendo essa pausa. Mas nós estamos vivendo isso para não voltar a ser como era antes, não ser como estamos sendo agora, mas sermos diferente do antes e do agora. É para ter um desligamento dos vícios que tinha. O nosso cérebro, ele se vicia muito facilmente. Qualquer movimento que eu faça, ele vai fazendo uma rede neuronal e torna-se viciada. Quando eu quero me desviciar das coisas que estou acostumada a comer, por exemplo, eu como chocolate todo dia, toda hora, eu como isso, eu faço aquilo, eu preciso modificar o meu hábito, eu levo um espaço de tempo para isso. O primeiro dia é muito difícil, o segundo dia é difícil, é como uma dieta. O terceiro, aí quando a gente começa a ver o efeito, a gente vai ficando mais animada.
Só que eu levo ali 24 dias, 23 dias, 26 dias, um espaço para desconectar essa rede viciosa daquilo que eu estou fazendo. E, a partir daí, fazer um novo movimento onde eu vou construir uma nova rede de novos hábitos. Então, nós temos o cérebro viciado nas coisas e precisamos mudar. Então, esse espaço de tempo está fazendo a gente mudar muita coisa. E o medo, ele aciona outras emoções. Pode colocar o próximo slide, Ítalo, por gentileza? Doutora Anise diz assim, ainda no livro Reconstruindo: é natural, até certo ponto, o ser humano sentir alguma ansiedade em momentos específicos. Realmente, até certo ponto, porque é a ansiedade boa, a ansiedade positiva, que nos impulsiona para frente a tomar atitudes, a fazer inúmeras coisas, a crescer, a modificar, a ser criativo, nos tira da zona de conforto e faz a gente caminhar, a encarar o novo. E aí, ela ainda diz assim: a ansiedade é considerada como a principal psicopatologia da idade contemporânea. Ou seja, até certo ponto, é saudável a ansiedade. Porém, a ansiedade, ela vem de um medo contido. Ela vem de querer alguma coisa, de buscar alguma coisa que a gente não sabe o quê. Mas não é porque não sabe o quê. É porque o medo foi acionado através de uma emoção que nós sentimos, e ao invés de eu fazer esse mergulho interno e buscar saber qual foi a alavanca, qual foi a válvula que acionou esse medo, eu não faço isso, eu deixo lá e, tudo bem, vou para frente. Eu começo a desenvolver ansiedade. Então, ela passa a ser um transtorno de ansiedade, é uma psicopatologia. Um dos países, o país que tem um quadro de ansiedade muito grande, é no Brasil. E a gente vê que o quadro de ansiedade, ele aciona uma série de outras emoções que nos trazem inúmeros mal-estar, satisfação, angústia, aumenta o medo, decepção, acelera o nosso sistema nervoso central, as nossas buscas incessantes, porque nós não vivemos o presente. A ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, que gera essa angústia, é exatamente a busca de viver o amanhã. A ansiedade que busca viver o amanhã causa uma depressão, que é a saudade do viver o ontem. Então, olha como são dois opostos. E a gente não vive nem cá, nem lá. A vontade de querer viver o que não temos, o que não podemos ainda, faz com que nós sejamos arremetidos ao passado. Toda vez que nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, nós olhamos para o passado
e começamos a lembrar de situações que passamos. Um relacionamento que acabou, que a gente terminou, encerrou, pôs um fim, porque ele não era saudável, porque me causava sofrimento, me causava dor, não era bom, e chegou um limite, fim extremo que, não dá mais, fim. Mas lá na frente, quando eu estou passando por uma situação de muita dificuldade, estresse, eu começo a olhar para o passado. Eu falo, nossa, eu era feliz e não sabia. Porque aquela pessoa me trazia tantas coisas boas. Nossa, tinha companhia para sair, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro, aquele outro. A gente acha que o passado era melhor do que o presente. E não era. Porque, vamos lá, pensa exatamente naquilo que te feriu. No momento de discussão que a pessoa foi lá, colocou o dedo na ferida e fez assim. Como é que foi aquilo? A pessoa que te fez inúmeras agressões verbais, emocionais, agressões psicológicas, e que você foi dormir chorando, e que você levantou chorando, e que você tinha que sair, fazer o seu trabalho, você ficava feliz de sair, depois você falava, poxa, mas eu tenho que voltar para casa, que o meu coração não quer. Lembra daquilo? Era bom? Aí a pessoa fala assim, não, Deus me livre, eu não queria viver aquilo novamente. Pois é. Não é que você era feliz e não sabia, é que você está vivendo um momento de insatisfação agora, e então você olha para o passado, como você já passou, já atravessou, você acha que era melhor do que agora. Mas não é. Porque a gente olha o momento romanticamente. Todos os momentos, na vida profissional, na infância, na adolescência, no isso, no aquilo. E, na verdade, não é isso. Se eu estou vivendo agora um momento, uma situação que eu estou amando, que eu estou curtindo, que atingir o objetivo, aquilo que eu buscava, eu estou vencendo nesse momento, e olho para trás, eu vou falar, Deus me livre, eu não queria voltar de jeito nenhum. O que eu passei foi horrível. Agora que eu estou bem. Pois é, nós fazemos o oposto, o caminho oposto. E o medo faz isso. A ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, ela faz com que nós não consigamos, em momento algum, viver o presente. O que nós estamos vivendo agora, nós não queremos. A nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração, ele está lá na frente, pensando, o que eu vou fazer amanhã? Onde que eu vou? Eu vou aqui, vou ali, vou lá, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu quero aquilo, quero aquele outro. Eu estou programando. Aí eu vou, sento, por exemplo, num computador, vou lá, pesquiso, falo, eu vou fazer uma viagem. Eu quero fazer essa viagem vai ser maravilhosa. E eu faço um esquema, eu fico pensando, alimentando aquilo. Vou lá, convido várias pessoas, a pessoa que eu mais quero que vá comigo, vou lá, convido aquela pessoa, convido outra pessoa, e eu procuro fazer com que essas pessoas sintam o mesmo prazer, o mesmo desejo que eu estou sentindo em fazer aquela viagem. Eu procuro fazer com que a pessoa ache que aquilo vai ser a melhor coisa na vida dela, no mundo. Eu falo tanto sobre aquilo, procurando mostrar, convencer aquilo que eu estou projetando, esse meu projeto, e eu só penso nele, eu só busco ele, só quero vivenciar ele, que eu não vivo o meu presente. Eu estou aqui, mas eu não vivo aqui.
E aí, quando vai chegando, que eu consigo, por exemplo, convencer as pessoas de irem viajar comigo, todo mundo foi lá, comprou a passagem, desencantou. Não é mais novo. Aí, eu chego e digo assim, ai, gente, sabe o que que é? É que eu não vou mais. Como você não vai? A gente comprou passagem, vai e tal. Então, é que vão vocês vão amar, mas eu vou fazer uma outra programação e vou fazer uma outra coisa agora, depois eu faço a viagem e tal, papá, e caio fora. Por quê? Ah, porque eu perdi a vontade. Por que eu perdi a vontade? Porque eu vivi tanto algo que não existe, que eu programei, mas não concretizei. Eu vivi tanto esse futuro que eu já me cansei dele. E eu preciso buscar outra coisa para preencher aquele vazio. Então, eu quero fazer um curso de cristais e mostro para todo mundo que esse curso é fantástico. Eu quero fazer uma faculdade de tal coisa, eu procuro convencer a todo mundo que vai ser maravilhoso. E eu só falo daquilo, eu só penso aquilo, eu só me alimento daquilo. E eu vou, faço, entro na faculdade e tal. Passo o primeiro ano, o segundo ano. Ai, gente, eu não vou fazer essa faculdade, não. Não estou gostando. Sabe por quê? Não é nada daquilo que eu pensei, não é nada daquilo que eu queria. Aí eu vou parar, eu vou fazer outra coisa. Aí eu queria fazer lá medicina, entrei na bendita da medicina, e aí eu resolvo que eu queria ser engenheira rural. Como assim? Não, eu quero fazer educação física. Como assim? É parecido, né? Pois é. A ansiedade faz com que eu fique o tempo inteiro me projetando no futuro e não vivo o presente. Nós precisamos aprender a fazer, a construir e a realizar, a ter as nossas realizações. O ser humano, o indivíduo, ele não vive sem realizações. A falta de realização faz com que ele desenvolva inúmeros gatilhos, sofrimentos. E o que acontece? Quando eu não tenho realização pessoal, eu procuro me realizar no outro. Eu passo a viver a vida do outro. Ah, eu me caso com uma pessoa e passo a viver a vida dela, a fazer tudo com aquela pessoa, tudo para aquela pessoa. Ah, a gente tem que comer junto, comer o mesmo prato, dividir a mesma comida, fazer isso, fazer aquilo, ir no mesmo lugar. Ah, aquela pessoa que eu estou agora adora fazer remo. Gente, eu odeio remar. Ah, mas eu adorei, eu estou amando aquilo, estou curtindo pra caramba. E aí eu só falo daquilo e quero aquilo. Aquilo passa a ser minha vida, só que aquilo não é minha vida, é a vida do outro, é o gosto do outro, é o projeto do outro, é a realização do outro. Então eu quero que aquilo que o outro faz me realize. Quando eu percebo que aquilo que o outro faz, que eu estou fazendo também, mas não me realiza, eu jogo de escanteio. Eu começo a sentir um vazio dentro de mim e vou para a depressão. Eu vou buscando incessantemente um novo relacionamento, um novo trabalho, um novo curso, uma nova amizade. Eu quero um novo o tempo inteiro. Quando eu aprendo que eu preciso estar vivendo o presente, eu estar dentro do meu presente, eu passo a comer determinados pratos e sentir o sabor dele. Eu não preciso comer com compulsividade.
eu como pouco, eu sinto prazer, eu sinto gosto. Eu estou naquele momento. Não adianta eu me sentar na frente de uma televisão, comendo, almoçando, jantando, porque eu não estou presente em mim, eu não estou presente naquilo que eu estou fazendo. Então eu engordo, eu estresso, depois eu não sei por que eu engordo. A pessoa que tem o transtorno da ansiedade, ela não se realiza, ela está o tempo inteiro em busca do novo, ela desenvolve compulsão alimentar, compulsão por compras, ela vive fazendo dieta porque ela não consegue manter, nem controlar, nem perder o peso, ela não consegue ter satisfação, prazer e nem realização. Então, ela abre inúmeras portas na vida dela e não conclui nada. Ela começa a bordar um tapete, larga no meio. Começa a fazer um tricô, larga no meio. Ela começa a fazer um curso de gourmet. Ai, estou amando fazer isso, pronto, larga no meio, também não tem mais graça. Então, nada é completo. Então, ela está sempre em insatisfação, ou seja, ela não se realiza, está buscando o novo. Quando ela para de buscar um novo, ela se deprime, ela se fecha. Aí ela quer buscar o que está lá atrás. Aí ela busca a fuga. E aí ela olha para todos ao redor dela e ela vê que todo mundo caminha, todo mundo se realiza, todo mundo está fazendo coisa nova, todo mundo está crescendo, está tendo uma alavanca grande na sua vida financeira, na sua vida de relacionamentos. Ela não deixa brilhar a sua luz. Se nós temos a nossa luz, por que nós abafamos ela? Sois deuses. Nós temos essa centelha dentro de nós, mas por que nós não acreditamos naquilo que nós fazemos? Por que nós não temos fé em nós? Por que nós vivemos um vazio? E ela diz ainda mais. Próximo slide, por gentileza. O ser humano padece com transtornos psíquicos devido à somatização de vários fatores, provocando ansiedade, insegurança, dependência e desavenças nas relações interpessoais. O ser humano que começa a sentir a ansiedade, ele desequilibra todos os sistemas. O que é a ansiedade positiva? Vamos definir primeiro as duas, né? A ansiedade positiva é a ansiedade que nós sentimos que tem começo, ou seja, ela tem um motivo, ela tem começo, ela tem um meio, que é uma realização, e ela tem um fim conclusivo positivo. Essa é a ansiedade saudável. O que é isso, Iraci? Por exemplo, você está trabalhando e você está louco para sair de férias, porque você já está há mais de 1 ano, 2 anos lá trabalhando direto, sem parar. Você fala, nossa, eu estou louco para tirar 15 dias de férias. Ou então eu estou estudando, estou numa faculdade, nossa, eu não vejo a hora que chegue as férias. O que acontece na semana última do seu trabalho, daquilo que você está fazendo, antes de você fazer a sua viagem de férias? Você conta os minutos, você está ansioso. Último dia de trabalho.
Aí você fala, ai, que maravilha, amanhã eu saio de férias, eu viajo. Ai, eu estou numa ansiedade que eu conto os minutos, os segundos. Chega no dia seguinte, é o meu primeiro dia de férias. Vou pegar meu carro e vou sair de viagem. Ah, que delícia. Quando você entra já no seu carro para fazer a sua viagem, a sua ansiedade acabou. Ou seja, teve um projeto, teve um percurso de crescimento e teve a realização conclusiva. Você viaja 15, 20 dias, seja lá quanto tempo for, você não está ansioso. Você está bem, você está ótimo. Você chega no último dia de aula, você está ansioso. Chegou no primeiro dia de férias, a sua ansiedade acabou. Então, é a ansiedade positiva, ela tem realização concreta. A que é o transtorno, ela não tem a realização e ela causa inúmeros problemas, inúmeros desajustes no nosso corpo físico. Nós somatizamos inúmeras emoções que são raiva, dor, angústia, insatisfação, todos os tipos de perdas. Perdi um objeto, acabou um relacionamento, eu senti que eu perdi aquilo. Ah, alguém desencarnou, eu perdi uma pessoa amada, porque eu não penso que eu estou temporariamente afastada dos meus olhos físicos, e nem para todos os olhos, porque tem muitos olhos que não têm esse afastamento. Então, quando eu sofro qualquer tipo de perda, eu me desgasto. Eu tenho um medo, eu tenho ansiedade e eu caio para a depressão. Eu sinto o vazio e eu vou paralisando no caminho. O próximo slide, por favor. As manifestações psicossomáticas se propagam, passando a produzir sintomas físicos no quadro de ansiedade, porém sem diagnóstico específico qualquer de doença. Ou seja, eu sinto um refluxo, eu sinto uma dor de cabeça, eu começo a ter enxaqueca, eu tenho dores de estômago, eu começo a ter uma dor no rim que eu não aguento, eu vou no médico e o médico fala assim, toma isso, você toma isso, passa. Daqui a pouquinho você tem outra coisa, você toma outro remédio, passa. Você vai no urologista, ele fala, você está com uma infecçãozinha urinária, não é nada. Toma isso, passa. Você vai tomando... eu tomo um comprimido porque eu estou com dor de cabeça. Eu não estou dando atenção a mim, às minhas emoções. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é o que é que está me causando essa dor, essa insatisfação, esse refluxo? O que está acontecendo na minha vida que eu estou tendo que engolir e eu não quero engolir? E isso fica subindo e descendo. É emocional. Eu vou no médico, ele vai me dar remédio para refluxo. Com o tempo passa. Mas eu resolvi aquilo que eu tinha? Não. Eu tenho um dia dor nas costas, outro dia, de repente, eu não consigo subir escada, meu joelho dói, acho que eu estou com um problema, tal, mas dura uma semana, de repente passa e eu não fiz nada. Mas de onde começou isso? Ou então eu travo a minha coluna, e aí alguém pergunta, o que você tem que você está torta assim? Você fala, eu dei um mau jeito. Você deu um mau jeito? Dei um mau jeito e agora está doendo, travou, não posso mexer o pescoço. Estou com um torcicolo. Alguém já foi no médico e o médico te diagnosticou com mau jeito? Existe uma doença chamada
mau jeito? Não, não existe. Por quê? Porque algo emocional está me desenvolvendo aquilo. Por quê? Eu estou passando uma situação de irritabilidade num relacionamento, eu estou passando raiva no meu trabalho, na minha vida profissional, ou dentro da minha casa, ou com meu marido, ou com minha esposa, ou com meus filhos, ou com meus pais, enfim, eu estou passando uma situação de estresse, de raiva, e eu não posso explodir em cima da pessoa. Por exemplo, em cima do meu patrão, porque se eu falar para ele tudo que está entalado, eu vou perder o meu emprego. E aí a coisa fica pior. Então eu vou fazer o quê? Eu engulo. Mas você está engolindo por quê? Você não parou para perguntar por que é que isso te incomoda? Você já fez a pergunta, mas que diferença faz? O que é que isso muda na minha vida positivamente? Se não muda nada positivamente, por que eu estou me prendendo àquilo? Se eu estou tendo um estresse no meu relacionamento, eu tenho que parar e perguntar o que é que está acionando essa raiva. Mas por que o comportamento do outro me deixa com tanta raiva? Porque ele botou a toalha molhada em cima da cama. Deixa ele dormindo molhada na próxima vez. O problema é dele, você dorme no lado seco. Vai aprender. Já falei 100 vezes, então vai falar 1000. Porque ele não vai fazer. Ninguém muda porque o outro está pedindo. O outro só vai mudar quando você mudar a sua postura e as suas escolhas. Quando você valorizar o que faz diferença, o que realmente é importante positivamente para a tua vida. Aí a diferença vai acontecer. Então, quando eu me estresso, dou mau jeito na minha coluna, no meu torcicolo, eu vou dizer assim, o que foi que causou isso? É muito simples. Eu estou somatizando inúmeras insatisfações, desgosto, rejeição, que eu acho que o outro está me rejeitando, raiva, mágoa, um monte de coisa que muitas vezes eu estou fazendo e eu não quero fazer aquilo, e eu me sinto obrigado a fazer aquilo. Então, eu vou somatizando todo esse negativo na alma. E quando chega um momento que eu estou congestionada de coisas negativas, a alma vai desopilar, descarregar no nosso corpo físico. E o órgão que estiver em estado de maior fragilidade vai absorver. Quando eu tenho torcicolo, o que acontece? Os meus músculos ficam enrijecidos, os meus nervos ficam mais encorpados, mais endurecidos. E um movimento que eu faço faz com que ele trave, com que ele pare, mas que ele pare para mim olhar para mim e falar, peraí, por que eu tenho que carregar o mundo nas minhas costas? E tô com a minha coluna travada, ou tô com torcicolo? Eu não preciso disso, eu tô sobrecarregada, vamos fazer um mergulho. Por que eu tô com mágoa? Foi uma raiva contida de alguma atitude que eu não pude tomar, ou algo que eu ouvi que eu tive que engolir? Ou eu respondi, mas achei que não foi à altura do que eu gostaria? Próximo slide. Queria só concluir. Por favor. Esse foi. Os excessos de tempo utilizando os aparelhos eletrônicos vêm provocando inúmeras mudanças comportamentais, provocando várias síndromes, distúrbios e transtornos como ansiedade,
toque, nomofobia, distúrbio do sono e TDA. Sabe o que é nomofobia? Nomofobia é a doença mais nova que tem. É a dependência do telefone celular. A pessoa não consegue ficar sem estar conectada. Se acaba a bateria e não tem como carregar, a pessoa tem surto. Ela vai parar na porta do psiquiatra, porque ela sente que ela está sozinha, ela só sabe se comunicar com as pessoas pelas redes sociais. E agora que ela está tendo que se comunicar na rede social, ela precisa limitar isso. Porque o mundo não é a tela, o mundo é o que você vive. E ninguém vive o mundo do outro. Tem um vídeo de uma menina de acho que 13 ou 14 anos que teve um surto dentro de um avião porque foi pedido para desligar o celular. E ela não quis desligar, ela não aceitou desligar o celular. E a mãe tirou o celular. E ela fez um escândalo, uma gritaria, mas um horror dentro daquele avião. E todo mundo achando que a menina estava tendo uma crise de pânico e procurava ajudar. E não era. Ela gritava, ela berrava com todo mundo, porque teve que desligar o celular dela. E isso é mais comum do que se pode imaginar. É grave isso. Outra tela, por favor. Outro slide. Adquirir a consciência das próprias emoções é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva, dando sentido e significado de autocontrole à ansiedade, que está associada ao medo, à raiva, à tristeza e à alegria. Ao identificar qual emoção que aciona a ansiedade e entender de que forma essa emoção interatua nos pensamentos e nas reações, o indivíduo não perderá o controle das suas emoções e evitará a tempestividade que provoca a crise de ansiedade. A próxima slide. Como você escolhe enfrentar a vida? A decisão está sempre nas suas mãos. Daqui para frente, quando as portas dos nossos lares se abrirem para a vida e a porta da vida se abrir para nós. O medo e a ansiedade estão provocando uma série de depressão, estão provocando a vontade de buscar o suicídio. E o suicídio não é a solução. Por que eu vou interromper esse momento para ter que começar outra vez? Eu vou ter que começar outra vez. Eu vou gerar mais dor. Então, como você escolhe enfrentar a vida? Com sofrimento, amargura, nas insistentes queixas diárias, olhando somente o lado negativo, só o que é ruim, ou você escolhe com coragem e a certeza de que pode vencer, com alegria de viver. Por quê? Valorize somente o que é positivo na tua vida. O que é negativo, o que não te faz bem, o que te incomoda, o que te deixa mal, faça a pergunta para você. Se isso não me traz, se isso não me causa nenhum bem-estar, nenhuma alegria, nenhuma satisfação, não serve para a minha vida. Então, quando acontece 3 coisas no dia,
Uma foi uma coisa ruim, furou um pneu do carro. As outras duas foram coisas boas que te aconteceram. Quando você chega na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, você conta o quê? Gente, sabe o que aconteceu quando estava vindo para cá? Acredita que furou o pneu? Por que você conta aquilo que não é bom? Por que as coisas negativas na tua vida merecem tanto tempo, tanto espaço dentro de você? Porque merece uma supervalorização de mal-estar, uma supervalorização do ruim, do escuro, do denso, da nuvem do negativo. Não merece. Você merece mais. Você só tem essa oportunidade de estar encarnado aqui, nesse momento na vida, por um único motivo. Não foi para sofrer, eu tenho certeza. Foi porque você está pronto para enfrentar os desafios que a vida coloca no teu caminho, porque você está capacitado para vencer esses desafios, porque você não nasceu para ser derrotado. O fato de perder inúmeras coisas, inúmeras vezes na nossa vida, não significa que somos pessoas derrotadas. Significa que já sabemos o que não queremos para a nossa vida, para a próxima escolha, eu não escolher errado, porque eu vou eliminando tudo aquilo que eu não quero para a minha vida e vou conseguindo visualizar o que eu quero para a minha vida. Eu faço escolha consciente, eu faço escolha na certeza de que eu quero e eu vou vencer, porque eu estou pronto e capacitado para isso. Não é colocado nos nossos ombros peso que não podemos carregar. Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida, Ele não erra. Ele não comete equívocos. Ele não fala, vai lá, encarna, meu filho, vamos ver o que vai dar isso, né? Não. Ele fala, vai lá, encarna e mostra para que é que você chegou, por que você veio, porque você está pronto para vencer. Faça da sua vida a melhor vida, porque essa é a sua melhor repaginação até hoje. É o melhor momento, porque é o momento do divisor de águas. Então, por que é que estamos passando isso? Eu vou ler um slide e trazer a mensagem que foi trazida pela doutora Nise. Pode ser? É evidente alguns obstáculos ocorrerem, mas desistir jamais. Não permita que o medo te subjugue, nem que te conduza à fuga novamente. Segue em rumo do novo. Afinal, nasceste para evoluir. Isso está no livro SOS Emoções. E também no livro SOS Emoções está dizendo: o autoconhecimento é o único caminho, pois a vida te propicia inúmeras oportunidades. Aceite-as, utilize-as a teu favor, sem mais abafar as forças pungentes que há em ti, que não imaginas possuir em realidade, como a capacidade imensa que não utilizas na integralidade e ainda adormece em ti. Então, desperte-a. E ela trouxe a seguinte mensagem da nova era. Ela diz: a Terra está alterando a sua estruturação magnética.
E as vibrações eletromagnéticas estão passando por significativas transformações. O sistema solar sofreu forte mutação em sincronia com as alterações das estruturas magnéticas do planeta, impelindo mudar ações biológicas com resultantes expressivos neuronais, propiciando assim as alterações cerebrais que são inevitáveis, permitindo ao indivíduo de desenvolver novas habilidades até então desconhecidas e ampliar sensivelmente as suas percepções, alicerçando um novo ser para se integrar à nova era que está a despontar em tempo efêmero. Estamos todos espíritos imortais e almas educandas, vivenciando o ápice da grande transição planetária, conduzidos a irromper uma nova era e um novo mundo. Então, essa situação toda do Covid está explicado, onde ela diz sobre a mutação do sistema, das estruturas e da ação biológica de transformação que passamos, que elas são expressivas, tanto neuronais quanto nervosas. E o que acontece? Nós estamos tendo esse divisor de águas. Até aqui, uma coisa. Estamos nesse espaço aqui, abrindo as portas para adentrar esse mundo novo, onde nós recomeçaremos quando retornarmos a vivenciar com a sociedade de forma diferente, com a certeza de que estamos começando a escrever uma nova história. A sua história até aqui nesta encarnação é de desafios, de subidas e descidas, de prazeres e desprazeres, de inúmeras situações que você traz. Mas chegou a hora desse espaço você aproveitar e fazer um mergulho interior para você autoconhecer-se e ver quais as emoções que você tem armazenada no seu inconsciente e que lhe causam a dor desse momento, o vazio existencial, o medo e a insegurança. Não é a insegurança do trabalho, da vida socioeconômica, mas é aquela que nós temos armazenadas em nós. E a partir desse momento, nós estaremos adentrando, principiando essa nova era, com atitudes diferentes, escolhas diferentes, se propiciando a escrever numa página em branco a sua nova história. Você pode mudar, basta você querer. Confie e acredite. Tenha fé. Primeiro, tenha fé em você. Aí, se conhecendo, tenha fé em Deus. Porque como teremos fé naquele que nunca vimos, se aquele que nós olhamos no espelho diariamente, não acreditamos? Um grande empresário, ele só vence quando ele tem fé nele
ele acredita naquilo que ele vai fazer, e ele vai com determinação, com confiança, segurança de que ele pode. Então, essa é a maior prova da fé, porque você acredita naquilo que você vai fazer, porque é a competência que o Pai te deu. E isso é a fé em Deus, porque é a fé que Ele nos potencializou de todas essas capacidades. E porque temos essa centelha divina dentro de nós. Então, temos que acreditar em nossas potencialidades, porque Ele está acreditando na nossa vitória. E se Ele acredita na nossa vitória, quem somos nós para não acreditar em nós? Então, eu desejo que todos possam aproveitar um pouquinho desse tempo que estivemos aqui. Eu queria que você colocasse no penúltimo slide, pode ser, Ita? O outro. O outro. Ela diz assim, então o que eu faço com tudo isso que eu tenho guardado dentro de mim? Medo, insegurança, alegria, ansiedade, as minhas perdas. No final de cada capítulo do livro Reconstruindo Emoções, ela tem uma terapia de apoio e ela ensina você a trabalhar cada uma das emoções. Ela ensina você a trabalhar com segurança, ela ensina você a trabalhar as suas emoções e a conviver com o difícil do seu lado, porque a culpa é sempre do outro, né? Então, a conviver com aquele difícil. O outro slide? Não. E aí está alguns temas dos livros Reconstruindo Emoções e SOS Emoções, que é transtorno da depressão, relacionamentos e dependências afetivas, superando a culpa, união conjugal, o porquê da vida e muitos outros temas que vêm trazer a lucidez. Eu espero poder ter contribuído, pincelando um pouquinho de cada coisa. Te agradeço de todo o coração, Lívia, pela paciência, pelo convite tão carinhoso, tão amoroso, e por estar na Face, a Casa da Paz, Casa do Amor, do autoconhecimento. Gratidão pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Iraci, realmente foi uma noite de reconforto espiritual, de esclarecimento, de paz, e nós esperamos que nós possamos ouvir de novo essa conversa, porque existem partes dela que realmente nós precisamos refletir, e nós convidamos novamente, a Iraci estava falando na terapia de apoio, eu abri o livro, não é? Então, aqui realmente tem uma meditação mesmo, que a doutora Nise sugere, muito efetiva, e eu espero que seja esse um bom caminho para o reequilíbrio das nossas emoções em período de insegurança, ansiedade e medo. Iraci, nós esperamos tê-la um dia, que não seja muito distante, em pessoa conosco, mas, enquanto isso, quem sabe, da próxima vez você possa nos apresentar um tema do livro SOS Emoções. Eu ia falar SOS Depressões. Com certeza, SOS Emoções, porque a gente ainda vive na emergência do sentimento, com certeza. Ela mostra sempre que a gente olha sempre para o outro, né? O outro tem tudo, e o nosso telhado não. Quando eu psicografei esse livro, conversando com ela,
no final do livro, porque ela me levava a várias experiências, a desdobramentos conscientes e vendo situações graves de cada local. E aí a gente olha e fala assim, nossa, a gente passa por inúmeros desafios, só que tudo aquilo que a gente passa, a gente só não sabe que tem um nome psicológico e um nome psiquiátrico. Quando você entende, faz esse autoconhecimento, você fala, nossa, se eu soubesse que aquilo que eu passei tinha um nome psiquiátrico e outro psicológico, eu sabia a porta que eu devia abrir. Não tinha sofrido tanto. E ela diz que a gente sofre desnecessariamente, quase que 90% da nossa vida, e é verdade. Né? A gente aprende a ser feliz. Com certeza. Tem muito... Na área das emoções, acho que todos nós precisamos de muitos cursos, muitos mestrados e de vários PhDs. É verdade. Mais uma vez, Iracy, muito obrigada, realmente. Nós todos agradecemos e endereçamos a você, ao seu grupo, as nossas melhores vibrações de gratidão, realmente. E que você continue a trabalhar e espargir a mensagem de Joana de Ângeles, de Nise da Silveira, a fim de que nós, mulheres, possamos atingir o coração da humanidade através de uma perspectiva única, que é a visão junguiana. Com certeza. A gente buscou trazer assim, uma pinceladinha de cada coisa, porque não dava, né, o tempo não dá para se aproximar. Né, e a gente buscou condensar um pouquinho. Então, nós contamos com sua presença novamente, Iracy, que não seja muitos meses à frente. Nós sabemos que o seu schedule é lotadíssimo, das suas atividades inúmeras no centro em si, e nas suas palestras, nos eventos que você participa, mas a gente espera ter você novamente conosco. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, e muita luz para vocês, muita paz, e que essas portas se abram com alegria no coração dessa nova era que a gente está podendo atravessar, né, esse divisor de águas. Com certeza. Muito bem, meus amigos. A nossa gratidão fica com Iracy, ao nosso queridos amigos, queridos irmãos, uma boa noite.